Boa tarde! Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Mojolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e de maneira presente os alunos que estão aqui hoje. A Vitória! A Evelyn! Alô! Igor! Júlia! Eric, Matheus! Jonathan, Eu! Ana Laura! Alana! Adriele, Manuela. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje. Porém, essa aula é gravada, postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos que faltaram deverão assistir e colocar as atividades em dia, para poder ter o seu conhecimento reposto e também a aula compensada, né? Em caso de estourar o Eu número de assisto falta. todas aqui, eu perco. Ah, muito bem. Eu assisto Parabéns. até que eu super. Mentira, Ai, que bom. Tia Natalina. Você não Então, olha lá. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1, parte 2, da situação aprendizagem 3. Esse material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, lá na página 39, fala um pouco sobre essa situação aprendizagem. O que fala lá? Fala assim: na situação aprendizagem 3, a ideia é ampliar os estudos sobre sequências recursivas e não recursivas, construindo um fluxograma para organizar os procedimentos para obter os termos de uma sequência. O que é recursiva? Vocês lembram da aula passada? Recursiva. É quando você usa o termo anterior. Acrescer a escrita amanhã. Quando você usa o termo anterior. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. É recursiva. Ele pega o anterior e aumenta 1. E o 1, 3, 5, 7, 9. É recursiva? É ou não é? 1, 3, 5, 7, 9. Não, Por que não? porque não aumenta 2. Ele está aumentando 2, mas ele está pegando o anterior e está aumentando 2, então ele é recursivo. Tá? Quando que não é recursivo? Vou dar um exemplo aqui, ó. É aleatório. Isso, quando é aleatório ou quando ele tem outra lei de formação que não tem nada a ver com... Não depende do anterior. Cadê minha... Achei. Ó, aqui, por exemplo, ó. Ó, então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. 1, 5, 9, 13. Essa é recursiva ou não? Sim. Sim. Tá pegando o anterior e somando 4. 4. Tá subindo de 4 em? 4. E essa daqui? 9, 7, 5, 3. É recursiva? Sim. Sim. Tá subindo de menos 2 em menos 2. Ah, mas daí não sobe. É. Quando ele pega o anterior e tira 2. Ainda é recursiva, porque ele pega o anterior. E essa daqui? Vamos ver se vocês entendem essa. Misericórdia, esqueci. Tá somando 2 em 2. Não. É recursiva? Sim. É? O que está acontecendo? Ele pega o anterior Esses dois. e multiplica por? 2. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É recursiva, porque ele pega o anterior e faz alguma coisa. Agora esse aqui. 1, 4, 9, 16, 25. Ela é recursiva ou não? Não. Ela pega o anterior para fazer o 4? Ah, pega o anterior e faz vezes 4. 4 vezes 4, 16, não dá 9, então não é. Essa aqui não é recursiva. O que ela faz? Ela pega a posição do termo. Primeiro termo eleva ao quadrado. Segundo termo eleva ao Quadrado. terceiro termo eleva ao Quadrado. quarto termo eleva ao Quadrado. quinto termo eleva ao Quadrado. ou seja, ele não pega o anterior, não tem nada de recursivo aí. E essa daqui?
O que ela está fazendo? Tá pegando o anterior. Anterior fazendo o quê? Ah, não é? Não. Não é essa? Não é. Não. Essa sequência de números é o quê? Não é aleatória também. Ela é a sequência dos números primos. E aí ela não tem informação nenhuma. Para fazer ela tem que fazer o quê? Testar número por número. Número que é divisível somente por ele mesmo e por 2. 1. Certo? Agora e essa daqui? Vamos ver se vocês vão entender essa aqui. Oxi. É recursiva? Não. Tô somando 3 com 3. Ah, isso aqui é os títulos de São Paulo. 6 brasileiro, 3 mundial e 3 libertadores. Não tem nada a ver. É uma sequência aleatória. É uma sequência aleatória. Tá? Não tem nada de sequência. Certo? E faz hora que tá nesse número, não sai de lugar. Cadê o zero, professor? Patrocinada pelo São Paulo. É que essa aula aqui vai durar vários anos, porque até ganhar outro brasileiro ou ter outro Libertadores, outro mundial, continua 6-3-3. Essa aula. Ô, professor. Faz a propaganda? Acho que eu tenho. Eu vou continuar aqui enquanto isso, tá bom? Olha lá, então, Então, tá bom? habilidade. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? Habilidade EF08MA10. Habilidade EF08MA11. Objetos de conhecimento. Sequências recursivas e não recursivas. Agora sim, página 47. Atividade 2. Conhecendo as sequências. 2.1. São chamadas de sequências recursivas quando determinado termo pode ser calculado em função de termos anteriores. Sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para encontrarmos o próximo termo. Pode-se encontrar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Sequência recursiva: 1, 4, 7, 10, 13. Escreva agora a lei de formação dessa sequência. Qual seria a lei de formação dessa sequência? Ele pega o anterior e aumenta 3, certo? Só que eu consigo deixar ela sem ser recursiva também. Por exemplo, para você achar o centésimo termo dessa sequência, você vai ter que achar. Achamos aqui quem? O primeiro, segundo, terceiro, quarto e... Eu vou ter que achar o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, até chegar no 99, para daí achar o centésimo termo. Dá muito trabalho, né? Tem aquela lei de formação para qualquer sequência. Qual que funciona mesmo? AN, que é qualquer termo, é igual A1. Eu tenho que lembrar agora. A1 mais, abre parênteses, N menos 1. N menos 1 vezes a razão. A razão é de quantos em quantos está subindo. De quantos em quantos está subindo ou descendo. Nesse caso está subindo, né? 3. Então é 3 positivo. Se tivesse descendo, seria negativo, né? Então, eu já descobri a razão. Então vamos trocar. Eu lembro que essa sequência aqui, quem gosta dela é o Eric. O Eric sabe de cor quem é o A1. Eric, quem é o A1 dessa sequência? Isso. Quem é o A1? O 1 é o primeiro termo. Então, A1 é o 1 mais o N não muda. N menos 1 vezes a razão. A razão não é 3? Chuveirinho aqui, ó, distributiva. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo. Então, vou copiar. AN é igual 1 mais 3 vezes N. 3N. 3 vezes menos 1. 3. 2. Menos Não. 3. 3 vezes menos 1. Então se tem mais vezes menos dá menos. 3 vezes 1 dá 3. Agora eu vou organizar para ficar bonitinho. A N é igual 3N. Esse 1 é positivo ou negativo? Positivo, né? Mais 1 menos 3. Eu posso resolver isso daqui. Quanto que é mais 1 menos 3?
Menos 4. Não. Não, menos 2? Menos 2. Por quê? Mais com menos, eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. 3 que tira 1 dá 2. Prevalece o sinal do número maior. Quem é o maior? 1 ou 3? É o 3. Qual é o sinal dele? Negativo. Então fica menos 2. Então, para achar qualquer termo aí, eu faço 3 vezes a posição do termo, menos 2. Vamos ver se funciona? Aqui é o termo 5. Vou trocar o N por 5. 3 vezes 5. 15. 15, menos 2. 13. Ó, funfô. Para quem não lembra, funfô é quando funciona. Quando fufa, quando funciona. Centésimo termo. Pare com essas coisas aí. Ah, não. São Paulo não funfou de ação. A100 não é carne, tá? Antes que alguém fala, oba, vai ter carne moída hoje, A100. Né? Vocês nunca compraram a carne? A100 é uma delícia a carne do A100. Mas já comprou? Então lá, A100 é igual 3 vezes o N. O N foi trocado por quem mesmo? Pelo 100. Acertei. Menos 2. Quantos que dá 3 vezes 100? 300. Menos 2. 291. 298. Quer dizer que ao invés de eu ficar procurando sexto termo, sétimo termo, oitavo termo, nono termo, até chegar no 99, ai, fugiu como fala. Chegou no termo número 99, se aumentar mais 3 para chegar no centésimo termo. Dá muito trabalho. Então essa equação acha qualquer um delas, tá bom? Olha lá. A lei de informação seria 3 vezes N menos 2. Você acha qualquer um deles. Próxima pergunta. B. Sequência não recursiva. 1, 4, 9, 25, 16. 1 por 4. O que aconteceu? Ah, multiplicou por 4. 4 vezes 4, 16. Ah, não tem o 9 ali. Então não é. Aumentou 3. 4 mais 3 dá 9. Não tem. Né? Então não dá para saber. Não dependemos do termo anterior. Escreva a regra de formação dessa sequência. Rapaz, eu não consegui ver regra aí. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado. Ah, tá. Olha lá. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado. 4. 3 ao quadrado. 9. E aí tá errado então. Seria 4 ao quadrado 16. 5 ao quadrado 25. Na apostila de vocês também tá invertido aí ou não? É 1, 4, 9, 25, 16? Não. O seu já tá arrumado. Tá 1, 4. Tá, 3, 4, 5, Hã? 2, 1. Vai ser. 1, 3, 4, 5. Nossa, calma aí então. Então eu vou ter que arrumar, porque eu tô com a apostila do ano passado. Nossa senhora, fizeram uma outra sequência nada a ver. Vou arrumar. Calma aí. Eu vou pegar aqui, tá? Apertar pause. Então, olha lá, a sequência não recursiva. 1, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 6, 2, 4. Para obter qualquer termo da sequência, não dependemos do termo anterior. Escreva uma regra para essa sequência. E daí? Ele repete o primeiro. Ele faz o quê? 2 vezes o primeiro mais o segundo? Tá estranho, né? Tá. Não entendo. Então, ela não tem regra nenhuma, porque é uma sequência aleatória. Então lá, não existe uma regra de formação. É uma sequência aleatória. Certo? Yes. Próximo. Yes. Sim. Esse é a 2 ponto. Qual que era? 2.1. Virando a página aí. Página 48. Quando vocês perceberem que tem alguma coisa diferente da processa, vocês me avisam. Agora que você estudou a diferença entre sequência recursiva e não recursiva, observe a sequência de figuras a seguir e responda as questões. Tá vendo a primeira sequência aí? Figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Pergunta: quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentada? Na primeira tem 1, na primeira. Então a gente pode pôr figura 1 tem Ao quadrado. 31, 32.
Calma. Quantos quadradinhos tem aqui? 1. E aqui? 4. E aqui? 9. E aqui? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Então a sequência é 1, 4, 9, 16. Olha lá. Figura 1, 1. Figura 2, 2. Não, desculpa. Figura 2, 4. Figura 3, 9. Figura 4, 16. Quantos quadradinhos terá na quinta figura? E agora? Daqui vai ter 25. 25 por quê? É o quadrado. Ah, você já percebeu a lei de formação. Tem gente que faz isso aqui, ó. Ah, para eu achar a quinta figura eu vou ter que fazer isso aqui. Jonathan, por favor. Tem que achar aqui, ó. Um quadradinho, vou desenhar. Mais um aqui. 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 E aumentam aqui. Vocês repararam que ele forma um L em volta do quadrado anterior? Ah, então ele é recursivo. Ele pega o anterior e faz um L em volta dele. Isso não é recursivo. Tá? Isso não é recursivo porque não dá para se expressar em números. O anterior mais um L. Que tipo de L é esse, né? Então, ele não é recursivo. Mas, você percebe que ele foi para 25. E o próximo? 36. Ia ter que aumentar mais de novo outro L em volta do próximo. E chegou a 36 por quê? O que vocês perceberam? Tem 6, né? Não, o que vocês perceberam? É o quadrado da figura. Figura 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes ele mesmo. Então vocês perceberam que a figura 1, ele vai pegar a posição, vai multiplicar por ele mesmo, deu 1. Figura 2, 2 vezes 2, 4, olha, deu certinho. Figura 3, 3 vezes 3, 9. Figura 4, 4 vezes 4, 16. Entenderam? Figura 5, 5 vezes 5, 25. Figura 6, 6 vezes 6, 36. Aí é a resposta. Certo? A gente percebe que é a posição do termo elevado ao quadrado. Então é a posição do termo elevado ao quadrado. Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? É aquilo que a Vitória já falou. Alguém lembra que ela falou? E eu acabei de falar de novo? Que é o quadrado. É o quadrado da posição da figura. Que é uma sequência de figuras formadas por quadrados perfeitos, de lados valendo n. Qual vai ser a 100ª figura? Quantos? 1000. Vai ter 100 vezes 100. 10 mil. 10.000 quadradinhos. Já pensou eu falar para vocês? Desenhe a 100ª figura. Se você não sabe fazer isso, você vai ter que fazer a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. Rapaz, vai dar cãibra na unha de vocês. Tem a letra D ou para aí? Tem a letra E. Tem até a E. D. Escreva uma expressão algébrica que represente o número de quadradinhos da figura N. Como que fica? Pensa comigo aí. Figura N. N ao Quadrado. só isso, só. Ah, professor, por que se coloca o AN? Porque eu falo posição N. O A a gente lê posição. Posição N. Se fosse posição 100, eu ia trocar o N por e troco esse N por 100 também, tá bom? Então por isso que eu coloco o AN. Poderia ser N vezes N em vez do N ao quadrado? Sim ou não? Sim, porque N ao quadrado é uma coisa que N vezes ele mesmo. E elabore uma tabela. Imagine, elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência formada pelos números de quadradinhos. Então, vamos lá. Primeira figura. Quantos quadradinhos vai ter? 1. Segundo quadradinho. Segunda figura. Não. 4, porque 2 ao quadrado dá? 4. Terceira figura. 9. Quarta figura. 6. Ah, ficou fácil, né? Tava aqui em cima. 25. Agora eu vou apertar pausa e vocês fazem os outros 10. Ah, daí que eu não tá aí. Não quero. Vou fazer a tabela e vou terminar.
Isso. Ok, ele. Então, vamos lá. Continuando. Não, ai, ai, ai. Essa é qual? Deu a esse? Será que não tinha apertado pause? Ai, o que aconteceu? O cara tá falando mal do cachorro. Isso, ele tava falando mal do seu filho. Olha lá, continuando. Minimiza? Minimizou. Nossa senhora. Estão vendo ali a telinha ainda ou não? Sim. Ah, saiu. Então, olha lá, continuando. Nós vamos descobrir a posição 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ele falou só os 10 primeiros. E se eu quisesse continuar? N. Né? Marota. 5 vezes 5? 25. 25. 6 vezes 6? 36. 7 vezes 7? 49. 8 vezes 8? 64. 9 vezes 9? 81. 100. 10 vezes 10? 100. E a posição N? N. N vezes N ou N ao Quadrado. quadrado. Certo? Olha lá, subiu. Alguma. Ah, o professor fez invertido, não tem importância. Eu também fiz isso. Né? O importante é que você entenda que é só pegar a posição e elevar ao quadrado. Vamos para a próxima então? Bora. Ah, Eric. Ainda na página 48, 2.3. O fluxograma a seguir mostra os procedimentos para encontrar as figuras da sequência apresentada na atividade 2.2. Seguindo os procedimentos, encontre a figura 5. Então, olha lá. Figura 1. Veja bem como que funciona. Agora parem e olhem aqui. Porque é como se fosse... olha, quando a gente vai programar em computador, a gente faz a parte do fluxograma antes de programar. E aí a gente tem que ficar imaginando na cabeça de viajante, igual eu viajo na maionese aqui, para vocês entenderem. Que tal uma olhação lá no outro lá? É amor. Figura 1. Copie o anterior. Ó, lembra que eu falei para vocês? Ó, vou mostrar. Figura 1. Copie a figura anterior. Adicione uma coluna, aumentando um quadradinho. Complete a linha com os quadradinhos. Então, olha lá. Figura 1. Peguei a figura 1 aqui. Pá, figura 1. Aí o que acontece? Vou copiar a figura 1. Copiei a figura 1, certo? Essa aqui não era a figura 1? Sim. Copiei a figura 1. Então imagina que agora nós somos um computador, né? Só obedece ordens. Depois copiei a figura anterior. O que eu faço? Adicione uma coluna. Então vou adicionar uma coluna aqui. Adicionei uma coluna. Aumentando o quadradinho, para cima no caso. Certo? Depois disso, complete a linha com os quadradinhos. A linha está aqui, vou completar. Pronto. Formou quem? Figura 2. Gerar mais um termo. Eu já cheguei na quinta figura que eu quero chegar? Não. Então, gerar mais um termo. Sim ou não? Sim. Sim. Vem para cá. O que ele fala daí? Copiar a figura anterior. Figura 3. Eu vou copiar a figura anterior. Figura 3. A figura anterior não era isso daqui? Sim. Aí o que ele fala para mim depois? Adicione uma coluna. Vou adicionar a coluna aqui, ó. Vamos. Aumentando um quadradinho. Aumentei um quadradinho para cima. Depois disso, o que ele fala? Complete a linha. Então eu vou vir aqui e vou completar a linha. Pronto. Figura 3. Gerar mais um termo? Sim. Sim, estou na 3 ainda, né? Então vamos lá. Lá em cima de novo. Copie a figura anterior. Então é F4, figura 4. Vou copiar a anterior. Muito bem copiado, por sinal. Nossa, o senhor desenhista profissional. Giraia puro. Adicione uma coluna. Adicionei a coluna. O senhor desenha mais bem que o professor Reginaldo. Nossa senhora, agora você forçou a amizade. Você quer passar pro ensino médio direto, então aumenta um quadradinho para cima. Depois, complete a linha. Vou fazer a linha aqui e vou completar com quadradinhos. Ah, muito bem. E agora? Gerar mais um termo? Sim. Sim, vou gerar o termo da figura 5. Pega a anterior, que é 4 por
4. Vou fazer ela menor aqui, mas ela vai ter 4 por 4. 4 por 4. Adiciona uma coluna. Vou adicionar a coluna aqui, ó. Esquece. Aumenta um quadradinho. Aumentei. Complete a linha. Completou. Completei. Pronto. Já? Gerar mais um termo? Não. Não. O que acontece? Encerrar. Então o programa funciona assim. Ele vai fazendo o que você manda. Ele entra e faz esse loop sozinho. A hora que ele percebeu que ele termina, ele sai fora. Tá bom? Ó, eu fiz, eu acho que a animação, que chique, eu não lembrava disso. Olha lá, primeira figurinha. Aumenta uma coluna. Aumenta um quadradinho para cima. Aumenta para cima. Tá, isso aqui é figura 2. Adiciona, vai gerar mais um termo, sim ou não? Sim. Sim. Copia a figura anterior, já está copiado ali. Adiciona uma coluna. Um quadradinho. Completa a linhas com quadradinho. Ó, figura 3. Ó, desenhista. Faça mais um? Agora é eu desenhando. Já hoje era a Júlia desenhando. É, não queria contar. Agora é a Vitória que tá desenhando. Pensei que era desmentir da Júlia. Aí, essa é a figura 3. Vai gerar mais um termo? Sim. Sim. Copia a figura 3. Faz enquanto que ele copiou essa figura. Era o professor Reginaldo na primeira. Isso. Ele que escute. Adicione uma coluna. Adicionei a coluna. Com um quadradinho já pra cima junto. Veio junto já. E depois, complete a linha. Completei. Isso aqui é a figura 4. Vai gerar mais um termo? Sim. Sim. Copia a figura anterior. Faz enquanto que copiou essa figura. Depois, adicione uma coluna aumentando um quadradinho. Adicionei uma coluna, aumentei um quadradinho. E agora, complete a linha com os quadrados. Completei a linha com os quadrados. Já era. Vai gerar mais um termo? Não. Deixa eu ver. Finish. Terminou. Muito bem. Próximo exercício, na outra página agora, página 49. 2.4. A seguir, a sequência a seguir apresenta os 7 primeiros termos, os 7 primeiros números primos. Primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Tem os 3 pontinhos na apostila de vocês aí? Tem, né? Quer dizer que ele continua, né? Mas ele apresentou só 7. Aí ele fala, escreva os 5 próximos termos dessa sequência. E agora? 13, Depois de 17, quem é o próximo número primo? 18? Não. Você está olhando no celular? Não, né? É 21. Oi? 21 já tá carregando. 21 dá para dividir por 7 e por 3, então não é. 20. 19 não é primo? Ah, 19. Sei. Acho que o 19 é, né? É 19, 22, 25. Não, número par é só o 2. É só o 2. Eu acho que é 19 é. 19, 25, 23. 27, 25 dá para dividir por 5, não é então. 27. 23. 23. Tem alguém que vezes... Não. Não, né? Acho que o 23... Olha lá. 19, 23, 29, 31 e 37. 37. Esses são os 5 próximos números primos. Só para lembrar, como que forma o número primo? Como que eu sei que ele é número primo? Ele é divisível somente Por ele mesmo. por ele mesmo e por 1. Só por esses 2 números. Não pode ser divisível por nenhum outro número. Eu escutei alguém falar, mas eu achava que era só divisível por ele mesmo. Pode pensar assim, porque todo número é divisível por 1. E só aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, que é primo. Então 19 só é divisível por 19 e por 1. 23 só dá para dividir por 23 e por 1. 29 só dá para dividir por 3 e por 1. 31 só dá para dividir por 3. Não, falei errado, falei tudo errado, falei 3, né? 19 só dá para dividir por ele mesmo e por 1. 23 por ele mesmo e por 1. 29 só dá para dividir por ele mesmo, 29 e por 1. 31 só dá para dividir por 31 e por 1. 37 só dá para dividir por 37 e por 1. Classifique a sequência anterior em recursiva ou não recursiva. Justifique sua resposta. Vocês acham que ele depende do anterior para descobrir quem é o próximo termo? Sim. É? Então tá.
Então, o que você fez com o 2 para descobrir o 3? Somou mais 1? Então, 3 mais 1 tem que ser 4 no lugar do 5. E não deu 5. Não deu 4. O que eu fiz com o 2 para ele virar 3? O que eu fiz com o 5 para ele virar 7? Que vai funcionar na regra de todos. Para ser recursivo, ele tem que pegar o anterior para fazer alguma coisa. Em momento nenhum eu olhei o anterior. Eu só olhava quem é o número divisível por ele mesmo e por 1. Né? Então, ele não é recursivo. Não é recursivo. Pois não depende do termo anterior para gerar a próxima. Tá bom? Ele nunca vai ser recursivo a sequência dos números primos. Monte um fluxograma para a sequência dos números primos. Rapaz, dá um trabalho para montar esse fluxograma. Vou fazer um esboço. Depois vai subir um bem bonitinho ali. Então prestem atenção. Vai começar com o quê? Presta atenção. Vamos chamar n de variável, certo? N é igual, primeiro, tem o início. Aí o n vale 1, certo? Aí ele vai entrar aqui e vai fazer isso aqui, ó. N é igual a n mais 1. Então n é igual a n mais 1. Aí depois que ele fez o n igual a n mais 1, ele vai fazer assim. N é divisível por somente, né? Somente tudo junto, tá? Para não falar que é só mente de mentir, tá? Somente por ele mesmo Ou por 1. e por 1. Então, se essa resposta for verdadeira, se ela for verdadeira, se sim, registre, nossa senhora, que garrancho, o número na sequência. Esse tempo todo que ele tava escrevendo era o Enzo, só pra deixar claro. Aí ele registra na sequência. Depois que ele faz isso, ele volta aqui, ó. N mais... não, desculpe. Não volta ali não. Viajei no maionese. Senão ele nunca vai sair do 1, do 2. Depois que ele fez isso, ele vai fazer o quê? Vai vir aqui, ó. Quase que eu vou no lugar errado de novo. Certo? Se falso, se não, cadê? Se não, ele vem aqui direto. Vamos fazer o teste? 1 mais 1. 2 é divisível somente por ele mesmo e por 1? Sim. O que eu faço? Registre na sequência. Registrei. E aí o que ele faz? Vai no 2. O N agora vale quantos mesmo? 2. 2 mais 1? 3. 3 é divisível somente por ele mesmo e por 1? Sim. O que ele faz? Registre. Cadê? 3. Daí ele vem aqui. Depois que ele registrou, ele vem aqui. 3 mais 1? 4. 4 é divisível somente por ele mesmo e por 1? Não. 4 é divisível por 4, por 2 e por 1. Se a resposta é não, o que ele faz? Vem aqui. N é igual. N mais 1. Quantos que é o N mesmo? 4. 4 mais 1? 5. 5 é divisível somente por ele mesmo e por 1? Sim. Vai lá e registra. Aí ele volta aqui. 7 mais 1? 8. 8 é divisível somente por ele mesmo e por 1? Não, 8 é divisível por 8, por 4, por 2 e por 1. Uma caieira de número. Então é não. Ele sobe lá e vai de novo. 8 mais 1? Oxe, não era 5 no lugar de 7? Hã? 5 no lugar de 7? Ah, é, tinha o 5 ali, descarte. É, senhor, esquecendo do 5.
5 é muito importante para o número primo saber. 5 deu certo, né? Sim. Daí depois foi o 7, é isso? 8. 8 mais 1. 9. 9 é divisível somente por ele mesmo e por 1? Não, por 3. Não. 9 é divisível por 9, por 3 e por 1. Então ele volta no loop ali. 9 mais 1. 10. 10 é divisível somente por 1 e por ele mesmo? Não. Volta pro loop. 10 mais 1? 11. 11 é divisível somente por ele mesmo e por 1? Sim. Sim. Registra. E aí, adivinha, ele vai ficar isso aqui fazendo até quantos? Até infinito. Até o infinito. Ah, professor, e se eu quisesse falar os 10 primeiros? Eu tenho que colocar aqui. Antes disso aqui, ó. Cadê? Me perdi. Cadê a caneta? Acharam? Achei. Nossa senhora, detonei lá. Aqui tinha que ter um quadrado. Eu quero os 10 primeiros. Tem 10 números no registro? Se não, continue. Se sim, fim. Ele vai parar na hora que ele registrou 10, ele para. O computador tem o chamado loop infinito. Se eu não coloco essa condição aí, ele vai ficar colocando todos os números até o infinito ali, né? Só que é lógico, então o computador chega um momento que ele não consegue colocar muito número, que ele tem um limite de números lá também. Agora eu vou subir com o efeito bonitinho, ó. Com efeito bonitinho. Conta pra eles que foi eu que fiz. Agora é o jeito que a Vitória fez aqui, ó. Iniciar com n igual a 1. Depois acontece, vai ficar n é igual a n mais 1. Eu pego sempre o anterior e somo 1. E aí, depois que ele fez isso, ele vai fazer uma pergunta. Encontra os divisores do número n. Você encontra todos os divisores daquele número que está no momento. Possui divisores somente por ele mesmo e por 1? Se for sim, registre o n no primeiro primo da... registre o número n primo na sequência e volte ali para o n mais 1. Se for não, vai lá no n mais 1. E aí ele fica no loop infinito aí e vai apresentar todos os números primos. Professor, se eu for fazer isso e não for parar, até quando que eu vou registrar número? Adivinha? Então você morrer. Eu não aguentar parar. Você é louco? Imagina ficar fazendo aí o resto da vida. Todos os números primos. Tem hora que não vai caber nem na folha do caderno o número maior que você tiver lá, né? Então é infinito. Certo? Tem que comprar uns par de caderno, né? Podemos ir pro próximo? Falta quantos? Falta bastante ainda, né? Não, é 2.5 só. Não, 2.5. Quero chegar no fim dessa página aí. Não dá hoje, 2.6. Será que não? Hoje é 6h10. 116 já. 2.5. Essa Até 2.7. Vamos fazer até 2.7 então. Não dá? Vamos tentando. 2.5. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição chamada de n e que está indicado por um número, encontre uma expressão algébrica que define o total de quadradinhos da figura genética n. Então vamos entender melhor aqui. Como que é? Quantos quadradinhos tem na figura 1? 4 ou 5? 5. E na figura 2? 10. Opa. 10. E na figura 3? 15. Opa. O que vocês perceberam que ele está fazendo? 5 e 5. Então como que eu faço para achar o AN? Seria figura. Acrescenta mais 5. Acrescenta mais 5? Fica N mais 5, é isso? Não. Ele mais 4. Porque não é X. Não dá, né, N mais 5? Porque a figura 1 seria 1 mais 5, 6. Daí não dava. Aí, Você quase acertou. N mais 4. Aí mais 4. a N mais 3. N mais 3. Eu acho que é 4. N mais 4. N mais 4 na figura 1 vai funcionar. 1 mais 4 dá 5. Mas na figura 2, 2 mais 4 dá 6. Tinha que dar 10. Aí mais 5. 20. 2 vezes o N? Quase. Não é 2. 3. Mas você já descobriu que é multiplicação. 4 vezes Ótimo. o N? 4 vezes o N. Quando a figura for 1, 4 vezes 1 dá 4. Não deu 5. 5 vezes o N. 5 vezes o N. Aí sim.
ou n vezes o 5, né? O n vezes 5, 5 vezes n dá certinho. Olha para vocês verem. Quando n era 1, 5 vezes 1, Júlia, que tanto você olha para baixo, isso não tá com o celular, né, Júlia? Não, não tô só. Então tá bom. Olha só, também. Ah, então é verdade. Então, olha lá. 1 vezes n. 1 vezes 5 quer dizer 5. 2 vezes 5. 3 vezes 5. Funcionou nas 3. Certo? Funcionou. Então, ele é 5 vezes o n. Nossa, professor, você fez um monte de coisa ali. Eu só coloquei 5 vezes n. Tá certo? Se você colocou só 5 vezes n, tá certo também. Não esquenta a cabeça. É que eu fiz isso daqui, ó. Isso aqui acha qualquer lei de formação de qualquer sequência aritmética, que sobe sempre na mesma quantidade. Peraí, senhor. É que já acabou a... 2.6. Observe a sequência de figuras abaixo. Com 3 segmentos de reta, podemos formar um triângulo, conforme a figura 1. Complete o quadro a seguir. Figura 1. Quantos segmentos precisou? 3. Quantos triângulos formou? Oi? Figura 1. 3 segmentos, 1 triângulo. Figura 2. Quantos segmentos foi? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, me entendi. Porque eles usam. Tem um triângulo que usa 2 triângulos, mas 2 triângulos usam lados em comum, de sociedade aqui, né? Quantos triângulos formou? 2. Tá. Figura 3. Quantos segmentos de reta tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos triângulos formou? 3. Figura 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos triângulos formou? 4. Certo? Subiram a resposta lá. 3, 1, 5, 2, 7, 3 e 9, 4. Fácil. Números primos. Tem espacinho aí agora. Olha lá. Próxima pergunta. Olha lá. A figura é N. Quem é dos Caetano? Manuela. Olha lá. Como que a gente percebe a figura N? Quantos segmentos tem na figura N? Não, desculpa. Para a formação da figura N. O número de lados, desculpe. O número de segmentos, qual é a fórmula que a gente usa? 2 vezes o N mais 1. Será que funciona? 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá quantos? 2 com mais 1. 3. Vamos ver de novo. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2. 4, 5. Com mais 1, 5. Lá funciona mesmo, rapaz. Isso aqui é o N, né? 2 vezes o N dá 6. Com mais 1, 2 7. vezes o N dá 6, senhor? Ué? 2 vezes o N. O N vale 3 agora. Ah, tá. 6. O N valendo 4. 2 vezes o N, que vale 4. 8. Com mais 1. 9. Ó, funcionou. Fufo. E para descobrir o número de triângulos, é justamente o N. Aqui vale 1 triângulo. O N vale 2 triângulos. O N vale 3 triângulos. O N vale 4 Da triângulos. figura já tá descobrindo a resposta. Último é para a resolução da próxima atividade em dupla, analisem a sequência. Não precisa ser em dupla não. Vamos fazer aqui junto aqui. 2187. Aí o próximo é 729. Depois é 243. Depois é 81. Depois é 27. Isso aí. Perceberam o que acontece? Ó, escreva a sequência se ela é recursiva ou não recursiva. É recursiva. Ela pega o anterior e divide por 3. Escreva uma expressão algébrica. Você poderia fazer isso aqui, ó. Tem várias formas. Você poderia pegar o n menos 1 e dividir por 3. Pegar o anterior e dividir por 3. Ou você poderia pegar o anterior e multiplicar por 1
terço, que é a mesma coisa que dividir por 3. Tá? Olha lá. Existem outras também. Sim, é recursiva. Uma vez que o próximo valor sempre é o anterior dividido por 3. Ou seja, o anterior multiplicado por 1/3. Então o que nós podemos fazer? O anterior, o AN menos 1 quer dizer o anterior, vezes 1/3. Ou a expressão geral, que acha qualquer termo, acha o 10º, o 5º, o 8º termo. Você vai pegar o AN, isso aqui já é de uma outra forma geral. A n é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Então isso aqui funciona para qualquer um, ó. Primeiro termo, 2187, vezes 1/3 elevado a n menos 1. Vou procurar esse termo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar n valendo 5. Olha como que vai ficar. A5 é igual a 2187 vezes 1/3 elevado a 5, que é o n, 5 menos 1. Resolvendo, A5 é igual a 2187 vezes, quantos que dá 5 menos 1? 4. Então, 1/3 elevado a 4. A5 é igual a 2187 vezes 1/3 elevado a quarta é 1 sobre 4, 1 elevado a 4, dividido por 3 elevado a 4. Agora continuando, 2187 vezes 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quantos que dá esse 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? 1. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3? 9. 9. 9 vezes 3? 27. 27 vezes 3? 81. Então vai dar 1,81 avos. Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 2187 dividido por 1 vezes 81? 81. Fazendo a divisão, 2187 dividido por 81. Vou usar 3 casinhas. Vou tentar o 2. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 8? 16. 8 que tira 2? 6. 1 que tira 6? Não dá, empresta do vizinho. 11 que tira 6? 5. 1 que tira 1? 0. Abaixo o 7. Bom, aqui tem 1. Vou tentar o 7 para dar 7. 7 vezes 1? 7. 7 vezes 8? 56. Ó, na maia. Qual é o termo que tem que ser o quinto? Pela fórmula? 27. E qual é o termo que está lá? 27. Então funciona. Só que dá trabalho, mas funciona. Bolte o fluxograma dessa sequência. Meu Deus. Olha lá o fluxograma. Vamos fazer com a letra bonitinha já. Iniciar com n valendo 1. N valendo 1. E o AN valendo quantos? 2187. Aí ele faz o quê? Registre o AN na sequência. Então, qual é o AN que eu vou registrar na sequência aqui? 2187. Registrei na sequência. Depois o que ele faz? Ele faz N é igual a N mais o N não está valendo 1? Quantos que ele está valendo agora? O N vale 1 mais 1? 2. Aí o N vale 2. O que ele faz depois disso? Pegue o termo anterior e multiplique por 1/3 ou divide por 3. Quantos que dá 2187 dividido por 3? Dá 729. E aí o que ele faz? Registre na sequência. Registrei. E aí o que ele faz depois? Gerar mais termos na sequência? Sim ou não? Sim. Se sim, n mais 1 vai virar, agora o n era 2, vai virar 3. O que ele faz? Pegue o termo anterior e multiplique por 1/3, ou seja, divide por 3. 729 multiplicado por 1/3 ou dividido por 3 dá 243. Desculpa. Aí, vai gerar mais termos, registrar, registrei. Vai gerar mais? Sim. Agora o n em vez de 3 vai ser 3 mais 1? 4.
E aí? Pega o termo anterior, que é 243. Divide por 3, dá 81. Pega o n mais 1, 5, quinto termo. Aí vai pegar e vai fazer o quê? Pega o termo anterior, divide por 3, dá 27. Soma mais 1 no n, dá 6. 27, que é o termo anterior, dividido por 3. 27 dividido por 3, 9. Sétimo termo, 9 dividido por 3, 3. E aí? 1, depois do 1? 0. Não. 1 dividido por 3, 1 terço. 1 terço dividido por 3, 1 terço dividido por 3. Não dá, você vai inverter. Vai fazer 1 terço vezes ele ao contrário. O 3 vem para baixo e o 1 vai para cima. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Vai dar 1 nono. Depois, 1, 27 avos. E assim vai. Até o infinito e além. Certo? Ah, eu ia falar além. Falei antes. Caso não seja para dar continuidade, o que acontece? É para continuar? Não. O que faz? Fim. Encerrar. Tá? Quem não conseguiu copiar o fluxograma, depois copia pela internet, que eu vou mandar o vídeo hoje para vocês. Coitado, não consegui terminar, professor. Vai copiar. Ou tem outra opção. Pode guardar o material, mas vou assistindo aqui. Ou, olha outra opção aqui, ó. Iniciar com 0. N igual a 0. Certo? N mais 1. Aí, pega o primeiro termo, multiplica por 1 terço elevado a N mais 1. 1 menos 1 dá 0. 1 terço vezes elevado a 0 dá 1 terço. Dá 0. Dá 1, desculpe. 1 vezes 281 dá 281. E aí registra a sequência. Ó, vocês repararam que isso aqui tem menos procedimento? Quando você for trabalhar numa empresa de programação de computadores, por exemplo, eles vão pedir para vocês, ó, gere um programa assim. Qual o programa exigir menos do processador do computador é o que eles acham melhor, tá? Então, por isso que você tem que desenhar, rever e redesenhar, fazendo o fluxograma que melhor atende aquela situação. E por aqui nós terminamos a situação de aprendizagem 3. Lição de casa para amanhã. Façam as primeiras atividades da situação de aprendizagem 4. Muito obrigado por quem assistiu pelo YouTube, meus alunos que assistiram presencialmente. Até mais, se inscreva no canal, ative o sininho. E deixa o like. Toda terça, quarta e sexta. Com vocês não. Lembrando, amanhã talvez seja a última aula que nós vamos gravar antes do recesso. Né? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.